Eu queria meditar um pouco convosco sobre a Igreja de Jesus. Jesus fundou uma igreja. E vou começar lendo uma passagem do Evangelho de São Mateus, bem conhecida, que é João Batista. Outros, Elias. Outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e a protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Então, como eu dizia para vocês, eu queria meditar sobre a Igreja de Jesus, para relembrar algumas ideias importantes que no mundo de hoje se tornaram um pouco confusas ou menos evidentes para nós também, os crentes. Jesus quis fundar uma igreja. Essa é uma primeira ideia importante. Tem pessoas hoje que dizem que Jesus não quis fundar uma igreja. Jesus só veio para pregar o reino de Deus. E depois os cristãos é que inventaram a igreja. Você acabou de escutar no Evangelho: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus tem uma intenção explícita: fundar uma sua igreja. Por isso Jesus escolheu os 12 apóstolos e os foi formando, e pouco a pouco lhes foi dando cada vez mais responsabilidade, mais poder. Os enviou a pregar com o poder de curar as doenças e expulsar os demônios. E depois, a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino. Tudo o que tu ligares ficará ligado, tudo o que tu desligares ficará desligado. Então, um dos 12, Jesus escolhe para ser a rocha. Tu és Simão, né? Tu és Pedro, mudou o nome. Em aramaico, Pedro, Cefa, significa pedra. Essa imagem é muito forte, para nós hoje não é tão evidente, mas no tempo de Jesus, se você queria construir uma casa, você tinha que buscar um terreno que fosse rochoso, que fosse sólido, porque senão a casa vai abaixo. E no templo de Jerusalém tinha uma grande construção, que era o templo de Deus. Esse templo estava construído sobre uma gigantesca rocha, e essa rocha é que dava solidez a todo o edifício. Sem esse fundamento, o edifício do templo de Jerusalém viria abaixo. Então Jesus está dizendo: tu és Simão, o seu nome vai ser pedra, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja, que somos todos nós.
que é um templo de pedras vivas. Você e eu somos o templo de Deus, o novo templo, construídos sobre a rocha de Pedro. Então, e nós sabemos que o Papa é o sucessor de Pedro, na missão de Pedro. Se vocês repararem, as armas do Papa tem lá aquelas duas chaves, né? Tem o emblema do Papa e depois tem as duas chaves, né? Porque Jesus a Pedro disse: dar-te-ei as chaves do reino de Deus. Tudo que tu ligares será ligado, tudo que tu desligares será desligado. Jesus quis dar a um dos apóstolos um poder maior e uma missão diferente dos outros, ser o fundamento visível da unidade da sua igreja. Essa é a missão do Papa. Por que estou falando isso? Porque hoje eu noto que dentro da igreja, fora da igreja tem muita confusão, mas cada vez mais dentro da igreja tem muita confusão. E eu ouço cristãos católicos que falam mal do Papa Francisco, falam mal dos bispos, e se vê mesmo entre muitos bispos e cardeais, muitas guerras muito tristes. Penso que a maioria do povo de Deus não tem tanta noção, mas os padres, os religiosos que estão mais por dentro do que está acontecendo na igreja, assistem a tudo isso. E então é bom relembrar estas verdades fundamentais para olharmos para estes problemas como Deus olha, não com olhos simplesmente humanos. E eu vejo que muita gente boa olha para esses problemas com olhos muito humanos. Por exemplo, uma tendência muito frequente nos meios mais eclesiásticos: distinguir os católicos entre progressistas e conservadores. Não sei se vocês já ouviram alguma vez: esse é um bispo muito conservador, ou esse é um bispo muito progressista. Essa maneira de dividir os crentes é uma maneira muito mundana. Se você pegar a palavra de Deus, a Bíblia, Deus nunca distingue o seu povo entre conservadores e progressistas. Essa é uma categoria política, é uma categoria sociológica, não é uma categoria bíblica. Então é perigoso usá-la. Não é que não se possa usar, mas tem que ter cuidado. Como distingue, podíamos perguntar, como distingue Deus o seu povo ou a humanidade? Na Bíblia o que encontramos? Encontramos, por exemplo, a distinção entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus, entre o justo e o ímpio, entre o temente de Deus e o pagão. Ou outra, por exemplo, é entre fiel e infiel. Então essas são as categorias bíblicas, essas são as que temos que ter sempre no nosso coração, nos nossos pensamentos, quando pensamos nesses problemas que estão acontecendo. Esse bispo é muito progressista, esse bispo é muito conservador, vamos jogar ele fora. A pergunta que você tem que fazer é: mas ele é fiel? Ele teme a Deus? Essa é a pergunta certa. E posso dar para vocês alguns exemplos de como essas categorias conservador e progressista são perigosas. Por exemplo, o Papa Bento XVI, quando era um jovem sacerdote, Joseph Ratzinger, era um famoso teólogo da Alemanha. E quando ele era jovem teólogo, ele participou no Concílio Vaticano II como um dos peritos, como um especialista. Só os grandes teólogos participavam. Ele participou como perito, ainda sacerdote. E nesses tempos ele era conhecido como sendo um teólogo, para a sua época, como um teólogo progressista. Imaginem,
Mas isso significa que ele era um teólogo infiel? Pergunta. Não. Era um teólogo considerado progressista, tinha ideias avançadas para o seu tempo, mas nunca ninguém o considerou um teólogo infiel à palavra de Deus, um teólogo herético em suas doutrinas. Então, conservador, progressista, não sempre coincide com fiel e infiel. Podíamos dizer até que, regra geral, os sacerdotes, os teólogos, os crentes, os católicos conservadores são fiéis, regra geral, e que os progressistas têm mais tendência a ser infiéis, mas não é sempre assim. E por isso, como eu dizia no início, essa distinção entre conservador e progressista é perigosa. Perigosa. A verdadeira distinção, aquela que interessa ao céu, a Jesus e a Maria, é fiel ou infiel. Você está sendo fiel a Deus, à palavra de Deus, aos mandamentos da lei de Deus? Essa é que é a questão. Padre, o senhor está falando tudo isso, eu não percebo bem. Mas como eu dizia, estamos assistindo a grandes divisões que cada vez se tornam mais visíveis dentro da própria igreja. Coisas que jamais sonharíamos ver estão acontecendo hoje. Não é um dia se calhar vão acontecer. Não, já aconteceram. Temos cardeais lutando contra cardeais, bispos falando contra bispos, muita confusão sobre coisas muito importantes. Dou 2 ou 3 exemplos. A questão da comunhão às pessoas que estão recasados civilmente, que vivem numa situação de adultério. Então tem bispos, tem cardeais que dizem, não, está tudo bem, não tem problema. Tem outros que dizem, não, Jesus essa não é a vontade de Deus. Tem outros bispos e cardeais que dizem, vamos arranjar uma bênção, uma celebração para dar uma bênção às uniões homossexuais, aos casais gay, na igreja. E outros dizem, não, isso não tem jeito, Deus não quer isso. Então são coisas que estamos vivendo hoje. Não é se calhar um dia vai acontecer, não. Estão acontecendo e que pouco a pouco nos mídias seculares se fala. As pessoas falam disso no seu trabalho e às vezes nós católicos perguntam para você, e então, e aí, como é? Mas o bispo tal diz isso, o Papa diz aquilo, e nós somos apanhados no meio dessa confusão sem saber o que pensar e o que dizer. Então queria ajudar vocês a se esclarecerem sobre alguns pontos que são fundamentais para não nos deixarmos confundir. A igreja foi fundada por Jesus. Jesus quis fundar a sua igreja. Fundou a igreja sobre Pedro. A missão de Pedro se transmite, se perpetua nos seus sucessores, no Papa. E por isso, para nós estarmos unidos à igreja de Cristo, temos que estar unidos ao Papa. Essa é uma consequência bastante óbvia. Graças a Deus, todos os católicos sempre amaram o Papa, então não é muito difícil. Isso não significa que tudo que o Papa diz, o Papa deu a Pedro as chaves, dar-te-ei as chaves do reino, tudo que te ligares será ligado, tudo que tu desligares será desligado. Isso não significa que tudo que o Papa diga ou que o Papa faça seja infalível. É verdade que nos últimos tempos, Deus sempre nos tem dado papas muito santos. Papa João 23 já é santo. Papa Paulo VI é beato, vai ser canonizado em outubro. O Papa João Paulo II já é santo. Papa Bento XVI está vivo, não pode ser canonizado. Deus nos tem dado muitos papas muito santos. Mas isso não significa que nós só obedecemos aos papas que são santos.
Nós obedecemos ao Papa porque Jesus deu ao Papa este poder. Ele é o Papa. Seja santo ou não seja. E já houve, se você for ver a história da Igreja, já houve muitos papas, infelizmente, que não eram santos e que até tinham vidas escandalosas. Papas com filhos, coisas que não deviam acontecer, mas que aconteceram. E esses papas, apesar da sua vida depravada, tinham o poder de ligar e desligar. Tinham o poder das chaves. Eram o sucessor de São Pedro. Eram o vigário de Cristo na terra. Então essa ideia para nós é muito importante. Assim você não se confunde. Eu estou com o Papa porque ele é o Papa. Ele manda, ele é que tem o leme da barca de Pedro. Também não significa, como eu dizia, que tudo que o Papa diz é dogma de fé. É muito raro que os papas usem o carisma da infalibilidade nas suas pregações. A última vez que um papa definiu um dogma de fé foi em 1950 e já não me recordo do ano exato. Foi o Papa Pio XII que definiu o dogma da Assunção da Virgem Maria. Veja bem, já passaram mais de 70 anos, mais ou menos, desde a última vez que um Papa definiu um dogma de fé. Nessas circunstâncias, quando o Papa usa a sua autoridade das chaves, aí você tem a certeza que o que ele está dizendo corresponde à verdade, à fé católica. Fora dessas circunstâncias, nós devemos sempre acolher as palavras do Papa como nosso pai na fé. Mas não significa que tudo o que ele diz seja infalível. Ou seja, o Papa pode dizer uma coisa estranha que você pode não compreender e nem concordar necessariamente. Isso não é um drama. Isso não é um drama. Isso acontece, infelizmente, muitas vezes, às vezes nas paróquias ou com os bispos, né? Tem padre que diz que Nossa Senhora não é virgem, que concebeu de São José. É uma heresia grave e vem da boca de um padre ou da boca de um bispo, né? Ou que Jesus não está presente na Eucaristia, é só um símbolo. É mais uma heresia grave que vem da boca de um padre ou de um bispo. Então, tranquilo. O Papa não está acima da palavra de Deus. Nós que devemos obediência ao Papa, devemos ainda mais obediência a Deus. Nós somos cristãos, nós seguimos Cristo. O Papa nos ajuda a seguir Cristo. O Papa não está acima da palavra de Deus. Está ao serviço da palavra de Deus. Voltando ao tema do evangelho de ontem, né? O Ironi já falou na pregação. Jesus fala muito claro sobre a questão do divórcio. Quem foi ontem à missa, escutou o evangelho. Mestre, é lícito passar o certificado de divórcio como Moisés permitiu? E Jesus diz, isso foi por causa da dureza dos vossos corações. No início não era assim. Deus os criou homem e mulher, não separa o homem o que Deus uniu. Se o marido deixar a mulher e casar com outra, comete adultério. Se a mulher deixar o marido e casar com outro, comete adultério. Palavra de Jesus. É impossível alguém dizer o contrário. Se alguém disser o contrário, você vai ter que escolher entre o que Jesus está dizendo e quem diz o contrário. E quem terá razão? Não tem dúvida. Portanto, o Papa não pode dizer o que quer. Tem que dizer o que Deus disse. Tem que transmitir fielmente o que Deus disse. Está ao serviço da palavra de Deus. Não está contra o Papa, os bispos, os padres, os leigos. Todos nós. E o que posso eu e você fazer no meio desta confusão que nós vivemos dentro da igreja? Infelizmente, no mundo dos mídias, cada vez surgem mais histórias de escândalos com padres, a história
pedofilia, dos abusos sexuais. Tudo isso destrói a unidade da igreja, a credibilidade da igreja. Tudo isso causa um dano real à nossa igreja. O céu nos preparou para estes tempos que estamos vivendo. Nossa Senhora, o Ironi também falou, está aparecendo em muitos lugares, e em muitos lugares nos preparou para estes difíceis tempos de confusão e de divisão dentro da igreja. Então, a primeira palavra que eu tenho é: não se aflija, meu irmão. O céu nos preparou para estes tempos de confusão e de divisão dentro da nossa própria igreja. Toda a confusão e toda a divisão vem de onde? Vem do inimigo, mas o céu nos preparou. Então, a primeira coisa é não perder a paz. A igreja de Jesus. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. A coisa pode tremer, mas não vai desabar. A igreja não vai desabar nunca, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Então, fique em paz. A igreja de Jesus. E o que posso fazer mais? Posso rezar, tentar ajudar. Às vezes até na própria paróquia eu vejo que o meu pároco está tendo problemas, não sei. Às vezes as pessoas veem os problemas, vão no café, falam com os amigos, mas ninguém ajuda, ninguém reza pelo padre. Às vezes o padre tem problemas com o álcool, ou está saindo com uma moça, todo mundo está vendo, e ninguém está rezando, e ninguém foi o amigo capaz de chegar do pé dele e dizer: padre, eu estou aqui, se o senhor quiser, conte comigo. Isso é que é ser cristão verdadeiro. É ser parte da solução do problema. Se você fica só na murmuração, você é parte do problema. O céu nos preparou para tudo isso. Podemos rezar, podemos fazer algumas coisas à nossa volta, na nossa paróquia. Podemos evitar essas conversas de maledicência, que tantas vezes a gente quase que se encontra no meio sem saber bem como, né? Todos começam a falar disso, ou do padre, ou do bispo, né? E nós, se você reparar, você não gosta que falem mal da sua mãe, ou do seu pai, mesmo que seja verdade. Por que é que você não gosta? Porque você ama eles. Quando você ama alguém, você não gosta que falem mal. Seu pai fez isso, e é verdade, mas é o meu pai. Então, não falamos mal, porque amamos. No fundo, se nós quisermos, aquilo de melhor que podemos fazer para ajudar a igreja hoje, se resume numa ideia muito simples e ao mesmo tempo muito exigente, que é a nossa santidade de vida. Você quer ajudar a igreja, você quer ajudar a sua paróquia, a sua diocese, seja santo. Essa é a maior ajuda que podemos dar para a nossa igreja. Quando nós vemos essas crises à nossa volta, mesmo no Brasil, mesmo sociais, né? Tem tantos problemas, a gente liga a televisão e tem tantos problemas à nossa volta, né? Tem corrupção, tem assassínio, tem confusão, tem... Por que tanta coisa? Porque temos poucos santos. Os santos são aqueles que verdadeiramente transformam o mundo em que vivemos. No fundo, Deus transforma o mundo através dos santos. E Deus pode transformar o mundo de hoje através de você e de mim. E posso dar alguns exemplos simples de santos recentes que, com uma vida de santidade verdadeira, transformaram o nosso mundo. Já falei de um ou dois, né? São João Paulo II, um homem santo que passou
há poucos anos no meio de nós. Eu tive 2 vezes com ele, uma grande graça. A vida deste homem santo deixou o mundo diferente. A Madre Teresa de Calcutá, todo mundo ouviu falar. A vida desta santa mulher deixou o mundo diferente, renovou a igreja. Os pastorinhos de Fátima, já são santos 2, não é? Santo Francisco e Santa Jacinta, que nem sabiam escrever, nem ler. Deixaram o mundo bem diferente. Através deles, Deus transformou o nosso tempo. Então, hoje, toca a cada um de nós. E para ser santo, não é preciso sair de sua casa, não é preciso mudar de trabalho, é preciso deixar-se transformar por Deus. É preciso uma vida de intensa comunhão com Deus, alimentada pela oração, pelos sacramentos, e a sua família vai mudar. Se você for santo, a sua família vai mudar, a sua paróquia vai mudar, a sua diocese vai mudar, a sua cidade vai mudar, pouco a pouco, porque Deus vai agir através de vocês. Última ideia, só esta igreja que Jesus fundou, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Hoje também nós ouvimos falar de muitas igrejas cristãs, muitas religiões, e sempre passa, o mundo dos mídias sempre passa um pouco a ideia de que tudo no fim é igual, que são tudo maneiras de chegar a Deus. Isto não é verdade. Não todas as igrejas estão na mesma condição real. O que significa isso? Significa que algumas conservam alguns elementos de verdade, de santificação, mas só há uma que tem tudo. Só há uma igreja fundada por Jesus que tem todos os sacramentos, que tem todos os livros da Bíblia, que tem o Papa, que tem os bispos. Ou seja, só há uma que tem a plenitude de todos os meios que Jesus nos deixou para chegarmos ao céu. Não é que as outras são más, mas as outras perderam muitas coisas pelo caminho. Se nos protestantes não tem confissão, não tem Eucaristia. A Bíblia, faltam 7 livros na Bíblia dos protestantes. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Portanto, a verdade se conserva e os meios de santificação se conservam plenamente apenas na Igreja Católica. Esta é uma frase que custa muito aos nossos irmãos protestantes aceitar, mas é verdade. A verdade e os meios de santificação que Jesus nos deixou se conservam plenamente apenas na Igreja Católica Apostólica Romana. Aumentou? Então, estas eram as ideias principais. Eu sei que estes temas são um pouco polêmicos, tem gente que reage com grande energia. Padre, mas o meu tio é protestante, então o senhor está dizendo que ele não vai no céu? Eu não disse isso, mas eu disse que objetivamente, na igreja dele, ele não tem todos os meios que você tem na Igreja Católica para chegar no céu. Então, objetivamente, não é igual. Tem um protestante que era muito fervoroso, ele se chama Steve Ray. Vocês podem encontrar os vídeos dele na internet. Ele era batista e uma das grandes missões que ele desenvolveu foi, ele dizia, pensava, converter os católicos ao protestantismo. Então ele ia atrás dos católicos, pegava a Bíblia, começava mostrando as passagens em que os católicos estavam errados, né? Cá no Brasil também acontece às vezes um pouco isso. Mas Deus foi muito paciente com ele e hoje ele é um católico fervoroso. E como é que aconteceu tudo isso? Aconteceu por um motivo simples. Ele, Steve Ray, era uma pessoa honesta,
que procurava no fundo a verdade. E então ele começou notando que dentro dos protestantes as interpretações da palavra de Deus são muito divergentes. A mesma passagem, um protestante interpreta de um jeito, outro interpreta do outro. E por isso nós temos no mundo mais de 40.000 igrejas protestantes. Porque no fim, você interpreta a Bíblia do seu jeito, eu do meu jeito, você funda a sua igreja, eu fundo a minha. Não há unidade na interpretação da palavra de Deus. E ele, como é uma pessoa honesta, começou fazendo estudos históricos. Começou vendo, mas quem interpreta isto, e vai para trás, e vai para trás, e vai para trás, e vai para trás, até chegar lá nos primeiros séculos. E quando começou estudando os primeiros séculos, pouco tempo depois se tornou católico. Ou seja, ele percebeu que entre os cristãos dos primeiros séculos e o que eles ensinavam e vocês, meus irmãos, existe uma grande continuidade. A Igreja Católica, há 2000 anos, que ensina a mesma coisa. É impressionante. Você pegue o tema que quiser, sobretudo os temas morais, em que os protestantes já afrouxaram muito, né? Qual é a única igreja no mundo que defende, que é contra o divórcio? Igreja Católica e Apostólica Romana. Os primeiros cristãos eram contra o divórcio? Eram. O aborto, a contracepção. Você puxe os temas que quiser, você verá sempre uma continuidade entre os primeiros cristãos e a Igreja Católica Apostólica Romana. O que é que esses 2000 anos de fidelidade, voltamos ao conceito, né? Não é simplesmente ser conservador, é ser fiel à palavra de Deus, nos mostram que Jesus está cumprindo a sua promessa. As portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a igreja nunca se vai desviar da verdade, nem nunca vai perder os meios de santificação. Padre, mas o meu tio, o meu primo que vai lá na igreja dele, que não é católico, pode se salvar? Pode, mas não vai ser tão fácil como você. Chegar no céu sem a missa, sem a confissão, sem o terço, sem Nossa Senhora, é mais difícil. Não é impossível. Mas mesmo ele, quando ele morrer, ele vai perceber que a sua salvação veio através da igreja e que a única igreja na terra que é plenamente a igreja que Jesus fundou é a Igreja Católica. Então, depois da morte ele vai ver, depois já vai ser tarde, né, para avisar a sua família. Tem várias histórias de outros protestantes que se converteram. Eu tive um que foi meu professor em Roma, que escreveu vários livros, que se chama Scott Hahn. É bastante conhecido. Ele era pastor presbiteriano. Ele e a sua esposa se converteram. O Steve Ray também se converteu com a sua esposa. Steve Ray tem um site na internet que se chama, em inglês, catholicconvert.com. E o Scott Hahn também tem um site na internet que se chama, o nome dele, scotthahn.com. Então, o Scott Hahn foi meu professor. E também tem uma história muito bonita. Ele tinha doutorado em Sagrada Escritura. E ele era presbiteriano, protestante. E também honesto, buscava a verdade. E foi por causa de estudar São Paulo, tanto a sério, que ele se tornou católico. Porque São Paulo, numa das cartas a Timóteo, diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Tudo começou desse versículo. Então ele foi aprofundando, terminou estudando os primeiros cristãos, os primeiros padres da igreja, terminou sendo católico. Hoje é um grande católico. E há muitas outras histórias parecidas, isso sempre continua acontecendo. O que tem elas todas de comum? Honestidade interior e busca sincera da verdade. Busca sincera da verdade. Eles procuravam a verdade.
Um dos problemas que eu vejo maiores no mundo de hoje é que as pessoas já não buscam a verdade com todo o coração. Há uma certa preguiça intelectual, espiritual. Se não buscarmos a verdade, seremos mais tarde ou mais cedo contaminados pelo erro. E por isso é que é tão importante nós. Você diz, eu sou católico, sempre fui e não vou deixar de ser, certo? Mas você não está livre de ser confundido. Os tempos que vivemos são difíceis. E então, o que eu aconselho para você, meu irmão, é forme a sua fé. Forme a sua fé. Estude a Bíblia. Estude o catecismo. Às vezes vem testemunha de Jeová, não sei se cá no Brasil também tem, né? Toca na porta e diz, irmão, aí no versículo Mateus, e o cristão fica ali mudo, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Estou vendo a novela, adeus, fecha a porta. Por quê? Por que o cristão não conhece nada da palavra? Por que o cristão não sabe dar resposta? Jesus tinha irmãos, a igreja enganou vocês, diz aqui no Evangelho. E você devia responder tranquilamente. A palavra irmão, no tempo de Jesus, em aramaico, é a mesma palavra que usa para irmão, significa irmão e primo. A mesma palavra. Não tem palavra primo em aramaico. Uma resposta tão simples. Né? Que evita tanta... Mas nós não sabemos, né? E nos deixamos confundir.